Uhum. Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar da primeira semana da mentoria, né? Que é 1 de 52. Gente, essa live ela termina em 40 minutos e daí, se precisar, a gente faz ali mais uns 15 minutos, tá bom? Bom dia! Bom Diferente, dia, bom Geber. dia. Novo visual. Tem um tempo já, né? Pois é, que Tudo bem com bom. vocês, pessoal? Tudo bem. Bom ver você por aqui. O Gabriel, uma pessoa que a gente estudou muito, né? No 10 em 1, ele estava em 22 e agora a gente está voltando aí no 33. Gente, o que que vocês têm para. Então, hoje esse encontro é para a gente falar do 1 de 52, tá? A gente tem mais dois encontros na semana. Então, vocês chegaram a olhar alguma coisa? Vocês já fizeram alguma anotação? Eu só assisti o documentário do Buffy. E o que eu assisti dele, para mim, peguei algumas chaves assim incríveis, tá? Vou começar, daí vocês entram e a gente debate, tá? Por exemplo, uma coisa que ele falou ali, que para mim virou, logo no início, que ele fala, né, escolha um carro que você quer, ele falou que passou por esse movimento, né, na adolescência. Escolha um carro. Só que daí pode ser o carro que você quiser que você vai ganhar. Só que esse carro você vai ter para a vida toda. Você só vai ter esse carro. Você vai cuidar bem desse carro, né? E daí ele fala: pois é, nós temos o nosso corpo. A gente recebeu um só e ele vai durar para a vida toda. Você vai cuidar bem desse carro que é seu corpo? Aquilo para mim virou uma chave tão incrível, porque realmente o nosso corpo físico, né? Se a gente não tiver com ele aqui, a gente não vive nessa vida. Se a gente não tiver o cuidado dele, então quanto que você vai cuidar do teu carro, que é para participar desse mundo, né? Isso para mim já virou uma chave assim incrível. Outra coisa que eu peguei dele foi que desde o início ele fazia vendas, né? O quanto que vender é importante. O quanto que às vezes é uma crença limitante que a gente tem de eu não vendo, né? O quanto que a venda, ele desde criança ali, ele fazia venda. E estuda sobre juros compostos, aplicação, finança. Então, quer dizer, é a visão desde pequeno que ele trabalha com isso, né? Então, ele começa a ler livros sobre investimentos e ele vai crescendo nisso. Outra coisa que eu achei incrível dele é que ele falou assim que quando ele perguntava para o pai dele falava que tá tudo bem, porque o pai dele tinha um cartão interno de pontos. Então, o cartão interno é a validação interna. Não importa o externo, não importa o que os outros vão pensar. O cartão de validação é interno. Então, eu coloco ali os meus pontos internos. Se aquilo está valendo para mim, tá beleza. Como que isso, sei lá, faz uma viragem? Pelo menos para mim fez. Meu cartão interno de validação tá fora ou tá dentro? Alguém precisa me validar ou falar assim: não, Kátia, isso está legal, pode fazer. Ah, isso está bom. Nossa, isso está horrível. Então, esse cartão interno, eu acho que faz toda a diferença. Então, para mim, dos geral dos códigos do que eu ouvi dele, foi isso daqui que eu já vou implementar para fazer. Gente, está aberto aí. O que vocês têm para colocar nessa primeira semana que é sobre finanças, né? Bom dia, pessoal. Bom dia, Guever, Salque, Thaís. Bom dia. Eu não tinha visto esse documentário, achei bem legal a tua colocação, Kátia. Eu li, eu ouvi um pouquinho o livro e a história de Warren Buffett, mas é dessa que você está falando, é da história dele, Kátia? É, Porque para mim é engraçado. Eu ouvi o documentário, aquele link que você passou, mas não me sobressaiu isso daí, porque eu já tenho cartão interno. E não me sobressaiu. O que me sobressaiu foi que ele focou em uma coisa e ele continuou naquilo, porque quando ele fazia os investimentos, nem sempre dava certo.
E demorava, ele tinha paciência também, era 2 anos para vir o resultado. E ele continuava, mesmo vendo o entorno, indo para outros lados, fazendo coisas diferentes, ele continuava firme na posição que ele tinha escolhido. E ele se dedicou muito, só que ele se dedicou tanto, tanto, que também é bom pesar, que eu vejo isso que na vida do Pablo não acontece, e alguns outros super ricos, que eles desfrutam, e o Warren Buffett, ele não desfrutava. Ele só queria acumular, e nem ele era beneficiado, e nem a família. Porque eu já também já ouvi um outro documentário no outro ano, no ano passado, que a mulher reclamava muito que ele não dava atenção, que ele só tinha, não era aquela coisa assim de aproveitar a prosperidade que eles tinham. Então, o que que é interessante Então, isso, a gente entender, né? E é bom destravar, isso me destravou o ano passado. As pessoas que a gente vai modelar, não quer dizer que elas são perfeitas. É justamente a gente já aprende as coisas que elas fizeram de positivo, aprende o que não é para fazer, né? Então, como que é incrível essa coisa da modelagem. Mas se a gente não virar essa chave aqui, a gente fala, não, a gente, como fala assim, você, descarta tudo, né? Não, você pega o que é tipo, bom e descarta, não importa o que, que não serve, mas né? Isso é isso é legal. possível, você conquistar qualquer coisa, é só você focar e ir em direção aos teus sonhos. Isso é legal. É, E o livro também, eu li um pouquinho a respeito do livro, e ele também fala na questão da gente achar que é sorte ou azar, e não ficar no sorte ou azar, e trabalhar pela probabilidade, porque tudo é matemático, tudo tem. Jogar uma moeda para cima, por exemplo, ela tem chance de 50% de cair de um lado e 50% de outro, porque só tem duas chances. Então, esse negócio, igual fazer a roleta russa, é, tem as probabilidades, não existe esse negócio de sorte, é você trabalhar para você fazer tua boa sorte. Acho que é isso, pessoal. Legal. Eu vou compartilhar um pouquinho, não vou tentar não repetir, né? Mas para mim, o Warren Buffett era um cara assim muito inteligente, mas ele era tipo gênio. Ele não tinha um cérebro comum. Então, assim, para algumas coisas ele não era bom, né? Que nem a mulher passou mal e ele pegou um escorredor de macarrão para ela vomitar, sabe assim? Então você falou, poxa vida, como assim? Ele tinha uma mente meio ele tinha uma mente boa para negócio, né? Então ele era um gênio para entender negócio e o mercado financeiro. Mas a esposa dele falou assim: ele não ganhava o dinheiro pelo dinheiro, é como se fosse um score dentro da cabeça dele. Ele ganhava, tipo assim, para fazer uma pontuação interna, para ele talvez ganhar. É como se fosse um jogo para ele, né? ele fala muitas vezes, né? De jogo, Né? sobre De o jogo. jogo, que ele entende o jogo e realmente ele entendia. Só que o que as pessoas talvez não se conformavam é assim, como que ele pode ganhar tanto dinheiro e não desfrutar? Na verdade, não é que ele não desfrutava pura e simplesmente para acumular, é que realmente ele não ligava assim para o dinheiro, a vida para ele estava bom do jeito que estava, né? E para a esposa não, tanto é que ela separou dele, porque ela talvez não se conformava com isso. Então, depois que ela faleceu, que virou a chave para ele, que ele se deu conta que aquilo que ele acumulou, que ele, né, podia doar e que a vida tinha que ser vivida. Então, ele fala sobre isso, né? Eu fiz também, na verdade, eu fiz essa conclusão entre as três coisas que eu li. O livro, eu não consegui terminar ele inteiro, eu consegui ver um resumo, mas o livro fala de que tudo que existe no mercado financeiro, no sucesso de certas pessoas, são mais fruto do acaso do que da inteligência delas ou da capacidade ou habilidades. Na verdade, eu achei que entra um pouco em contradição com a história do Warren, tá? E a maioria das coisas boas que acontecem são frutos do acaso e as pessoas, elas descartam o risco, né? Só olham quando as pessoas dão certo e não olha quando, tipo assim, quem deu errado, a pessoa deixa de lado. Ó, fulano deu certo. Então, tipo assim, ele falou do cisne negro, né? Todo mundo achava que cisne era branco até nascer o cisne negro. Então, o que que aconteceu? E eu coloquei assim, e a Bíblia, só para finalizar, e eu já terminei minha parte.
A Bíblia, no livro de Mateus, né, conta a história do nascimento de Jesus, a história dele. Então, ao meu ver, assim, o homem, ele é falível. Tudo que a gente faz tem o risco, tem a probabilidade de não dar certo. Mas Deus, o Deus que a gente segue, ele é perfeito, ele é infalível, ele é muito preciso. Então, ele é diferente dos homens. Então, se a gente. Isso mostra que somos sim dependentes de Deus e que só Ele pode fazer o improvável se tornar possível. Junto, lógico, com a nossa força de vontade, que aí eu linko com a história do Warren. Eu não acho que foi simplesmente um acaso, ele foi uma pessoa que ele se dedicou, ele correu atrás, né? Então, ele entendeu como é que funcionava o jogo e jogou para ganhar. Tanto é que tem uma lei dele lá que ele fala, eu tenho duas regras, né? Tipo, uma é não perder dinheiro e, tipo assim, não perder, né, dinheiro. E a segunda, nunca se esqueça da primeira. Então, assim, você via que ele jogava sempre para ganhar, para ganhar, para ganhar. E ele usava a matemática para isso. Então, assim, foi mais ou menos isso. E o livro, ele é meio pesado, assim, meio confuso. O escritor, ele não é muito claro. Ele vai contando um monte de história e às vezes eu tô ouvindo, fazendo uma coisa mas foi um livro que abriu muito a minha cabeça, só para eu finalizar. Porque ele fala assim, a gente acredita nos matemáticos, nas fórmulas, nisso, naquilo, mas assim, tudo é falível, tudo tem aquele risco de não dar certo, mesmo a probabilidade. Então, dentro da probabilidade, você pode falar da Mega Sena, só perder, 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 e a chance é remota, mas uma vez ou outra, um lá ganha. E aí? Foi sorte? Foi um método? O que que a pessoa fez? Tá? Então foi mais ou menos isso que eu peguei. Bem, Geber, Salkil. Salve, se você quiser falar primeiro, pode ficar à vontade, tá? Fala aí, Geber. Queremos ouvi-lo. Tá, joia. Pessoal, bom dia. Primeiramente, estou muito feliz de estar com vocês aqui de novo. Além de estar com a companhia de vocês, também fico feliz também comigo mesmo, né, de conseguir participar novamente dos encontros pela manhã. A minha rotina aqui ela é bem complicada, mas tem uma frase do Abílio Diniz que eu peguei para mim, que ele fala assim, ó, eu amo minha rotina porque foi eu quem fiz. Então, assim, ultimamente eu não estava conseguindo fazer a rotina da forma que eu queria. E hoje, como eu já consegui dar esse primeiro passo, eu achei assim, eu fico muito feliz com isso, além de estar aqui com vocês, mas também de comigo mesmo de conseguir participar. Nessa semana, pessoal, assim, eu achei muito interessante muitas coisas. Eu o Warren Buffett, além do documentário, eu vi muitas coisas dele, assim que eu vim procurando a modelagem dele. O livro também eu cheguei na verdade, eu estou escutando ele, né, que eu não consegui achar um PDF completo e estava começando a ler as amostras que tem disponíveis aqui na internet, mas eu não consegui achar nada completo. E assim, eu achei bem confuso mesmo o audiobook. Eu não sei se vocês têm essa mesma experiência. Então tem hora que pula um pouquinho, aí então assim, eu fiquei meio perdido, mas com um pouquinho de atenção, né, e você consegue tirar aquilo que você precisa de fato. Tal. Em relação ao Warren Buffett, inclusive até a Thais comentou a respeito das duas regras, né? Eu achei isso muito interessante. Quer dizer que, assim, se tratando de investimentos, eu acho que a única regra que a gente tem que ter é não perder dinheiro. Eu não, assim, ele bate muito pesado nisso, eu já ouvi outras pessoas falarem a respeito disso também. E, de fato, a gente não entra num jogo para poder perder, né? E é isso que também o livro fala, o livro da semana fala bastante em relação dos jogos de azar, relação de você procurar o investimento se você, de fato, não sabe se você vai ganhar. E muitas das vezes não depende só de você, é isso que ele comenta ali, né? Mas depende de um jornalista passar uma notícia errada,
depende de inúmeras situações que acontecem ali. Talvez, assim, se você... na verdade, eu não coloco a culpa em terceiros. Eu acho que, como eu vejo, pelo vendo a história do Warren Buffett ali, eu vejo que também depende muito de você. Porque, por exemplo, uma coisa que ele faz muito interessante, que eu acho que todos os bilionários fazem isso, e eu acho que é uma das coisas principais para eles atingirem o que atingiu, que é a leitura diária. O Warren Buffett ele lê em torno de 5 a 6 horas por dia. E existem, assim, no próprio Piorando mesmo, a gente aprende esse hábito. E é mais uma coisa que eu vou colocar aqui, que é os hábitos, né? Porque o Warren Buffett ele tem muitos hábitos bons. E para você ser um ser humano, ser uma pessoa, né, assim, evoluída, uma pessoa diferenciada mesmo dos outros, é a mudança dos hábitos. A gente batia muito na tecla disso, né, Kátia, há uns anos atrás, assim, que a gente fazia as nossos encontros aqui e a gente bateu muito pesado em relação aos hábitos. E quando você muda os seus hábitos, de fato você se muda e você muda, enfim. Eu achei interessante também que o Warren Buffett ele via todo o investimento como um jogo. Eu acho de fato que é isso mesmo, que é o jogo de você não perder, é o jogo de você sempre estar ali aprimorando e melhorando e sempre olhando. Uma coisa que eu achei muito legal, um detalhe muito simples dele, que eu achei muito interessante, que faz parte do jogo, por exemplo, ele acordava todos os dias da manhã, se arrumava direitinho, saía para ir para o seu escritório. No caminho, ele passava no McDonald's. Ele tinha três tipos de café da manhã que ele gostava. Um de dois e pouquinho, vou dar um exemplo aqui, um de 2,15, um outro de 2,70 e um outro de 3 e pouco. Aí ele fala assim, ó, hoje pela manhã o mercado de investimentos acordou embaixo. Devido a isso, eu prefiro procurar o café mais barato, que é o de 2,15. Cara, isso assim, não é porque o cara ele vamos falar assim, exemplo, eu perdi a Milionário, assim? palavra. Não, assim, eu falo assim no sentido de mendigo, vou dar um exemplo assim. Eu perdi a palavra aqui. Não é que ele. Mesquinho, mesquinho. Não é porque ele Isso, seja mesquinho. não é porque ele seja mesquinho. O É porque avarento, né? ele está colocando na cabeça dele. Isso é uma forma de ele entender que não é assim que funciona. Então, se o jogo dele está dando errado hoje, então ele já está arrumando uma forma de querer revirar o jogo. E isso já começa ali no café da manhã dele. Então, assim, eu consegui entender isso, que assim, o respirar dele respira o investimento. Então, se você que de fato, e uma coisa que eu achei muito interessante do Warren Buffett também, eu não sei se vocês chegaram a ver, não tem nesse documentário, mas tem algumas outras coisas que ele fala a respeito de um método que ele fala, que é o 5/25, que você escolhe 25 coisas, né, para você ali dar uma atenção. Dessas 25 coisas, você lista 25 coisas, você escolhe 5 para você colocar um hiperfoco. Então, o que o Warren Buffett tinha na vida dos investimentos é um hiperfoco. Ele era muito focado nessas coisas. Ele era assim, ele gostava tanto do jogo que ele jogava o jogo assim diariamente, ele respirava o jogo. E eu acho que quando a gente entra para fazer alguma coisa, se você quiser de fato ser uma pessoa diferenciada naquilo, você tem que ter um hiperfoco naquilo. Você tem que estar realmente comprometido com isso, comprometido com você. E ele era muito comprometido, muito. Ele era tão comprometido que ele deixava a desejar até mesmo com a família, com a esposa, enfim. Mas eu acho que a gente está procurando também o equilíbrio. Tanto que vocês comentaram pelo início ali, né? Ah, mas ele tinha esses defeitos, tinha e tal. Todas as pessoas que a gente vai modelar, todas elas vão ter os lados positivos e os lados negativos. Como nós mesmos, seres humanos, nós temos nosso lado positivo e nosso lado negativo. O interessante é que a gente veja sempre o lado positivo dessas pessoas e veja o lado negativo delas também, para a gente não fazer igual. Então, assim, é isso. De acordo com o que vocês foram comentando, talvez eu lembre de mais alguma coisa, mas, assim, eu achei a vida desse homem, assim, fantástica. Eu acho ele muito fantástico. Eu E o que já tinha visto algumas coisas dele, mas, assim, a partir do momento que eu realmente aprofundei, de fato, em quem que é esse homem, eu achei, assim, que, de fato, assim, se a gente modelar ele, assim, não só essa semana, mas
continuar vendo questões durante o nosso ano, eu acho que a gente vai evoluir muito com ele. E mais é isso. E o que, Obrigado pela o que, oportunidade. o que eu acho assim que a gente tem que começar a compreender, né? Que eu acho que é legal e a gente está fazendo isso, é que existem estruturas de pensamento de cérebros diferentes. Então, não é como eu faço, como eu entendo o mundo, como eu reajo, que todo mundo é igual. Não. Quando eu faço uma modelagem, eu entendo que essa pessoa tem uma estrutura cerebral que funciona diferente. Então, a PNL explica que isso você aprende com o mapa do outro, tá? Então, a gente aprende com o mapa do outro essa estrutura toda cerebral. E isso vai dando para a gente uma liberdade de ação, para entender que, às vezes, aquilo que eu tenho e como eu faço pode ser mudado. Né? A PNL fala também que se alguém fez, é um pressuposto, qualquer pessoa pode fazer. E se ninguém fez, eu posso fazer e outras pessoas podem fazer. E o jogo, o Pablo fala muito, ou você é um tabuleiro, ou você é o peão, ou você é o dono do jogo. Então, Tá? o que que significa o jogo? Significa que existe uma matemática, existe uma engrenagem que funciona. E se eu não entendo essa engrenagem, o jogo, eu estou só vivendo ali, reagindo às coisas que acontecem. Então, ele traz isso que é para a gente compreender esse jogo e ver qual peça quer mudar, e não ficar no acaso. E daí, Salquil, você quer colocar alguma coisa? Fala aí, a gente Deixa eu quer só ouvir fazer um sua voz. comentáriozinho, Salfio. Tá. Só um minutinho, só mais um comentáriozinho. Perdão de te atrapalhar. Mas, novamente, eu vou frisar a respeito da leitura diária. O Warren Buffett, ele começou a ler, ele tinha 4, 5, 6 anos, não sei, eu não lembro a idade correta. Começou a ler com os livros do pai do escritório. Então, assim, essa questão de a gente ter esse costume, esse hábito de ler todos os dias, tanto que você pode pegar outros exemplos, como o do Pablo, por exemplo, começou a ler muito novo. Então, ele enfiava o pé na bacia de água fria, ele conta isso muito, né? Para poder não dormir, para poder continuar lendo. Então, assim, o conhecimento ele liberta de fato. Você procurar o conhecimento de fato, ir colocando conhecimento, não tem como você não ficar diferenciado, não tem como você ficar bom se você todos os dias faz esse tipo de hábito. Eu acho que é o mais importante deles. E daí a É isso, gente emenda perfeito. na engrenagem, né? Você aprende de manhã, já ensina à noite para fixar no cérebro. É o TPC, né? Teoria, prática e constância. Uhum. Bom dia, todo mundo, novamente. Bom dia. Então, uma das coisas que eu acho mais interessante, porque com relação. Por que o Warren Buffett fala muito sobre jogo? Principalmente o futebol americano, como ele é americano, faz parte da cultura não só de esportes, mas faz parte da cultura da vida dos americanos. E como que funciona? Por que ele tinha essa estratégia de, se cair o mercado, eu vou comprar um café mais barato, como o Geber falou. Porque o futebol americano, se você não assistiu ainda, eu aconselho a assistir, que é interessante, porque existe um treinador para cada momento do jogo. Tem o momento do chute, tem um treinador do chute. Tem estratégia para o chute, tem a hora do ataque, tem estratégia e treinador do ataque. Na hora da defesa, tem o treinador e tem a equipe de defesa. Então, eles são preparados, essa mentalidade do jogo é tipo assim, ó, de acordo com a situação, você tem uma estratégia para você vencer o jogo. Então, é isso que o Pablo fala muito também com relação ao jogo da vida, que você precisa deixar de ser peão e deixar de ser o tabuleiro. Você precisa entender como ele funciona, ter uma estratégia para cada situação para que você se torne o dono do jogo, de verdade, o dono do tabuleiro. E é isso que a gente precisa ser. E realmente, esse ano eu tomei uma decisão, estava conversando com a minha esposa essa semana, que todos os anos a gente está no 40x4, então já está 4 anos aí acompanhando, fazendo mentorias, e esse ano eu falei, eu vou levar a sério esse ano, eu vou fazer desde o início até o final, eu vou aplicar tudo o que a gente vai aprender, e esse ano vai ser uma virada de chave absurda. E com relação à leitura de livros, é muito importante. A gente tem o costume, nosso filho tem 4 anos, vai fazer 5 agora em abril. A gente lê, a cada 15 dias, a gente pega 3 livros na biblioteca pública e lê com ele. E a mentalidade dele já é outra. Ontem, só para você ter uma ideia, ontem ele chegou para mim e para minha esposa e falou o seguinte: que a gente está falando de comprar um imóvel para a gente estar colocando para locação.
E ele falou, não, pai, a gente falou para minha esposa, a gente devia comprar uma pousada na praia para alugar para os hóspedes. Então, cara, meu filho tem 4 anos, ele tá falando em comprar uma Que pousada para show. alugar para hóspedes. E ele tem falado bastante, ele já fala que ele vai ser um homem de negócios. E ele tem 4 anos. Mas por Já quê? é, né? Porque Já é. exato, porque essa constante de leitura, igual o Warren Buffett começou a ler com 5 anos. O meu filho já desde os 3 anos, a gente lê toda noite. E assim, ele não gosta de dormir, ele não aceita dormir sem ler os livros com ele. Entendeu? É um hábito, como o Gabriel falou, hábitos, eles realmente mudam a nossa mente, mudam a química do nosso corpo e mudam todos os resultados. Então esse ano vai ser um ano de realmente de acelerar e pode ter certeza, o final do ano vai ser algo incrível. E é tão interessante isso, porque tem o grupo, não sei se você está lá, Rogério, eu gosto de chamar de Rogério. É Sálquio, é Rogério Sálquio. Sálquio, é. Então, que é o Foco 2025, porque o que eu percebi nesses 2 últimos anos? Faltou nesse último ano parceria. A gente precisa ter a fase 2, né? Porque a Uhum. gente pega da fonte, a gente muitas vezes ensina as pessoas, mas, sabe, a gente está desenvolvendo junto, porque daí a gente consegue resolver as coisas melhores e daí cria o ecossistema, aquele ecossistema lá do Pablo. Então, vou mandar o link ali no grupo de novo, entra lá. Olha, Vou entrar. domingo a gente encontra tudo 6 horas da manhã. Tudo isso pode mudar, mas desde que as pessoas decidam ali, né? 6 horas da manhã, a gente decide no domingo a direção do grupo. O que a gente vai fazer esse ano? Então, a gente vai fazer um encontro, um evento a cada mês, vamos fazer um grande evento a cada 3 meses, enfim. Então, a gente decide no domingo. Na quarta-feira, a gente está fazendo o infoproduto. Então, aquelas pessoas que não têm, vai desenvolver seu infoproduto para depois a gente começar, porque o objetivo desse ano é gerar renda. E para Uhum. que um se associe no produto do outro e a gente venda. Hoje, né, na quinta-feira, a gente vai estudar o jogo da vida e na sexta-feira a gente vai trabalhar com mentalidade. Então, tá incrível, assim, tá só para resumir, assim. Fala, Thaís. Não, ele estava falando do menino dele. Ontem aconteceu uma coisa que eu achei tão bacana. Eu falei, são frutos já, né? Da semente plantada. A minha menina, ela não gosta muito de ler. E ela fez 9 anos, e isso é uma preocupação nossa, tal. E aqui em casa, eu e meu marido, a gente lê muito. E aí eu comecei, né? Falei, compramos um livro para ela, que ela gostou, tal. Filha, ó, você vai ler todo dia. Então, uma das tarefas do dia que ela tem, além de arrumar o quarto dela, fazer as coisas, tarefa, tal, é ler o livro. E aí ela escolhe quantas páginas ela quer ler. Aí, de antes de ontem para ontem, ela dormiu na minha mãe. E aí, na hora do almoço, nós conversamos. Aí ela falou assim: mãe, deixa eu te contar uma coisa. Eu esqueci de trazer meu livro. Só que, ó, não fica preocupada, porque eu já peguei um livro emprestado aqui da vovó, tá? Uhum. Desse jeito. Então, ela já pegou o livro. Eu achei isso Legal. bacana. Que Então, assim, legal. tem que começar, tem que fazer, porque depois fica automático. Pessoal, a gente tem 2 minutos, tá? Eu vou mudar isso para o pago, então não preocupa, a gente vai ter mais tempo depois, pelo menos 1 hora. Mas uma palavra, por que valeu a pena esse encontro? Vamos lá, que a gente só tem 1 minuto e 49 agora. Conexão. Conexão. Conexão realmente gera sinergia, né? Pessoas trabalhando no mesmo, empurrando para o mesmo lado e chegando no mesmo objetivo. Então, Geber, conexão é interessante. Acho que é a palavra de início, né? Conexão. Simone, Ah, eu vou usar transbordo, porque hoje para mim foi como se fosse um transbordo. Bom, isso também. A gente pegar o conhecimento e passar, debater isso ajuda a fixar o conhecimento. Então, transbordo. tá. Vamos entrar, então ganhou conexão. Conexão é legal porque conecta a ação, né? Então a gente está conectando uma ação. Então vamos contar até 3 e vamos falar conexão. 1, 2, 3. Conexão. Conexão. Obrigada, pessoal. Quem quiser, amanhã Ótimo a gente vai estar dia. junto de novo. Estaremos E juntas, se estamos Deus juntos até quiser. depois do fim, né? Então tá tudo certo. Tchau. Beleza. Kátia, Tchau. manda o link depois para mim do grupo lá. Vou mandar, vou mandar. Vou mandar ali no grupo do Expedition, tá? Beleza, então. Tchau.
Tchau, tchau.